Muito obrigada por ter aceito aqui o convite para essa entrevista, tá, Douglas? É, o Eu que Douglas, agradeço. o Douglas ele vai se apresentar, mas eu já vou antecipar, né, que o Douglas é um analista master aí tubarão, que a gente chama do analista master tubarão. Então hoje a gente resolveu chamar o Douglas aí para vocês conhecerem um pouquinho mais como é que funciona aí a trajetória de um analista master tubarão, né? Como que é aí um resumo aí da carreira dele, como que ele chegou aí no patamar de um analista master. Então, Douglas, boa noite. Iniciando aqui, eu gostaria só que você, se você pudesse apresentar para o pessoal que está assistindo aqui a gente, nome, idade, cidade e um resumo rápido da sua história. Tá, boa noite, pessoal. Eu sou Douglas Moraes, eu tenho 38 anos de idade, sou de Poá, São Paulo. Bom, resumidamente, eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, profissional. Trabalhei com várias coisas já, trabalhei com vendas, atuei em bancos, trabalhei em 2 bancos, depois eu fui para a área de engenharia, estagiei, entrei numa grande construtora e desde final do ano passado eu comecei a trabalhar com licitação pública. Então, resumidamente é isso. Perfeito, Douglas. Excelente, Douglas. E para a gente entender um pouquinho mais aí, Douglas, hoje você está trabalhando como empresário e como consultor ou só empresário? Então, na verdade, assim, a ideia, eu conheci a licitação pública através de um amigo, né? Na verdade, Uhum, eu já sabia o que era uma licitação, tinha uma ideia. uhum. E nós abrimos uma empresa, eu tenho um sócio, que é o Paulo, nós abrimos uma empresa juntos para. A ideia era abrir a empresa para trabalhar com licitação, assim, venda de produtos, serviços para os órgãos públicos. Mas também, através das dicas que você deu, a gente começou também a prestar assessoria. Então, hoje eu atuo na licitação pública com a minha empresa e também presto assessoria para as empresas que desejam participar, mas não vê muita vantagem em montar um corpo só para isso. Ah, excelente. Então é importante o pessoal que está escutando aí. Então, que a gente tem aqui o exemplo do Douglas, tá, pessoal? Para vocês verem como é possível, né? Você atuar só como empresário, só como consultor, ou até unir aí as duas possibilidades, né? Como empresário e como consultor, para ter uma expansão aí da sua carreira, alavancar também os ganhos, né, na carreira. Então, bem interessante. E eu gostaria de saber, Douglas, se você pudesse conversar um pouquinho aqui com a gente, depois que você iniciou aí o método, qual que é o montante aí de licitações que você ganhou, tanto para sua empresa quanto para a consultoria? Olha, Flávia, foi assim, até acho que por conta da pandemia, demorou um pouco para a empresa ficar totalmente liberada ao processo burocrático. Entendi. Então, mais ou menos em abril, vamos colocar aí, final de abril, Uhum. nós conseguimos liberar a empresa, mas não para licitação, para pregão. Uhum. Conseguimos, a gente podia fazer alguma participação na dispensa de licitação, nas cotações eletrônicas, desculpa. Aí a gente iniciou com algumas cotações. Então, o que acontece? Eu considero assim, mais ou menos um mês e pouco depois que eu iniciei a empresa, eu comecei a colocar em prática o seu curso. Uhum. Então, depois disso aí, que a gente começou a participar efetivamente dos pregões, vamos considerar aí uma média dos pregões que nós ganhamos e recebemos a nota de empenho, né? Porque existe uma diferença entre ganhar e receber efetivamente a nota de empenho. Pode Uhum. considerar aí uns 10 pregões. E para clientes, eu considero, a gente tem um cliente de assessoria, na verdade são dois, mas um que não chega nem a ser um cliente de assessoria, ele é um parceiro, né? Pela forma que foi feito o negócio. Então, a gente, para ele, eu tenho um mês e meio que eu estou fazendo essa assessoria para ele, eu acredito que umas 5 licitações foram ganhas para ele. Que bom, excelente. E você tem ideia mais ou menos do montante de todas essas licitações em valor, assim, do que foi ganho, Douglas? Flávia, se eu for considerar as notas de empenho Notas de que a empenho. gente tem, né? Porque aí Isso. você, se for falar de lucro, é uma coisa diferente, Sim, essa média varia. Para nós, aí, em torno de uns R$ 70.000, pode considerar. certo. E até para o pessoal, já que você tocou no assunto, o pessoal fica com muita dúvida, né? Mas como assim, de lucro? Assim, qual que é o percentual de lucro aí que você cobra, que sobra de lucro mesmo, Douglas?
Olha, uma coisa que eu percebi, e assim, você vai pegando experiência conforme você vai participando, é muito importante a questão da formação do preço, Uhum. né? As considerações, impostos, frete, tudo isso tem que ser bem apurado, pelo menos para você poder chegar o mais próximo daquele lucro que você almeja. A gente estabeleceu o seguinte, eu e o meu sócio, quando a gente vai analisar uma licitação, a gente tem um lucro mínimo e um lucro máximo, né, para poder valer a pena, pelo menos, entrar naquele pregão. Então, o lucro ele varia em torno de 40%. Aí tem licitação que você vai ganhar menos, né? E tem licitação até que você ganha mais, muito mais do que os 40%. Isso vai estar variando aí até pela base que o órgão tá disposto a pagar. Perfeito, então, Douglas, excelente. Então, é uma média, assim, tirando, claro, cada caso é um caso, né? Como você disse, tem pregões que a gente consegue alcançar um lucro maior, os outros a gente. É que nem uma negociação, né? A gente vai dançando conforme a música. Então, é importante o pessoal que está escutando, né? Como empresário, olha que interessante. Então, uma média de 40% no negócio do Douglas, né? Lembrando que cada empresa pode trabalhar com uma margem, né? Pode ter margens, às vezes até muito maiores que essa, outras menores, dependendo do caso. Então, o negócio vender para o governo, né, Douglas? Ele é como você, é um negócio, a formação de preços, como que se você estivesse vendendo assim para uma empresa privada, mas lógico, a diferença é que a gente tem todas essas regras de como saber participar, como utilizar ali a estratégia correta para aumentar as nossas chances de êxito, mas a questão do lucro, né, é que nem quando a gente vai fornecer um serviço ou prestar um serviço ou vender um produto também para uma empresa privada, tem negociação que a gente consegue uma margem de lucro um pouco maior, outras negociações a gente diminui a nossa margem de lucro, é um outro mercado como o privado, né, Douglas? Exato, exato. É interessante isso porque também tem a estratégia da empresa, né? Por exemplo, a minha formação, eu sou engenheiro civil. Então, pelo ramo de construção, a gente tem atuado bastante com os produtos de construção civil. Tem pregão, quando a gente começou a analisar, alguns pregões eles não pediam a atestado de capacidade técnica, mas você vai percebendo que quando o pregão, o valor é muito alto, o contrato é muito alto, dependendo de um valor, exige o atestado. Então, o que a gente fez? Os primeiros pregões, a gente estava até disposto a uma margem mínima de lucro, né? Só pagando os custos mesmo, praticamente, não vou falar que o lucro era zero, mas assim, bem baixo, para você ganhar o pregão. Então, o intuito ali não era visar o lucro financeiro, mas sim um atestado de capacidade. E funcionou. Logo no primeiro pregão que a gente participou com essa estratégia, nós ganhamos o pregão, conseguimos o atestado e agora, pelo menos para alguns segmentos, hoje a gente já tem aí uns 4 atestados de capacidade técnica, a gente sabe que naquela área ali, independente do valor que o contrato seja, a gente consegue atuar e isso por si só já elimina bastante concorrência, pelo fato de você ter o atestado. Sim, sim, sim. É interessante até que você puxou essa questão. Hoje mesmo lá estava conversando com os alunos aí da jornada e uma das dúvidas que mais surgiu hoje foi exatamente essa, professora. Empresa nova, não tem atestado, como faz? Então, olha aí, o Douglas é a prova. Ele acabou de falar que ele iniciou aí com a empresa dele que não tinha atestados, mas como não são todos os editais que pedem atestado, ele selecionou aquelas oportunidades que não pediam atestado, ele participou, ganhou, já está com o atestado na mão e está montando a pastinha de atestados. Né? Qual que é uma outra forma que a gente também pode fazer? A gente também pode prestar esse produto, vender esse serviço para outras empresas privadas, e a própria empresa privada emitindo esse atestado, ele também tem a mesma validade jurídica do que um atestado que foi emitido por um órgão público. E aí a gente vai montando aí a nossa pasta para quando surgirem as licitações maiores, né, que solicitam esses documentos, você já tá pronto para participar. Então, excelente, Douglas, é isso aí, tá perfeito. E até desculpa aqui a pergunta, Douglas, mas a gente precisa acompanhar realmente os resultados aí dos nossos alunos. Você conseguiu chegar ao patamar de um analista master aí com faturamento a partir de 10 mil por mês? Olha, Flávia, eu considero na média sim, porque Uhum. como eu não trabalho para uma empresa, né, tem essa questão. Algumas pessoas elas se especializam na licitação pública e vai trabalhar como CLT, prestar serviço, enfim, nada contra isso. Mas assim, por ser o dono da empresa, ser o empresário,
você tem custos adicionais para você manter a sua empresa. Então, quando eu faço uma média, eu considero sim que eu consegui atingir o analista 10K. Não é uma coisa regular, você pode dizer, nossa, todos os meses, cravado, eu tenho esse valor. Mas, na média, a gente consegue chegar assim. Perfeito, Douglas. Tem mês que entra mais, né? Tem mês que entra menos como empresário. A gente sempre tem aquela margem, né? Que a gente vai conforme as licitações que você participa naquele mês, né? Tem mês que participa de mais licitação, tem mês que você participa de uma quantidade um pouco menor também, né? Então, é isso aí. Excelente, excelente. Parabéns, Douglas. Douglas, só aproveitando aqui, você comentou que você está com 2 clientes aí de assessoria. Você utilizou alguma técnica lá que a gente ensina para prospecção, por exemplo, a prospecção interna ou a prospecção externa para obter esses seus 2 primeiros clientes? Olha, eu eu usei a sua técnica que você ensina da carta, inclusive você dá o modelo da carta, né? E eu confesso assim, peguei a sua carta, né, a estrutura dela, adaptei para o que eu ia fazer e, de verdade, Flávio, eu demorei para poder mandar isso para os clientes. Um cliente, eu nem cheguei a mandar, ele conversa comigo e ele tem visto eu falando de licitação, ele foi no escritório, a gente conversou, ele tem uma empresa de ar-condicionado, então eu nem precisei, sinceramente, falar nada para ele, ir atrás. E o outro cliente foi, eu mandei a carta. Adaptei a carta para o que eu queria, aquela carta que você ensina a fazer para prospectar. Fiz algumas alterações, mandei e aí a gente marcou para conversar, para ele entender um pouco melhor. E, na verdade, não foi nenhuma assessoria, assim, vamos dizer assim, o padrão tradicional. Porque a assessoria, ela, se a gente for falar em percentuais de cobrança, você vai ter uma variação entre 3, 5, talvez 10%. Hoje, o cliente que eu tenho, a gente faz uma parceria de 50%. Ele entra com o produto, eu faço a parte de toda a captação, e aí o lucro a gente divide. Excepcional, nossa, excelente. É quase um sócio aí, né, que você arrumou como, Verdade, exato. como seu parceiro. Mas então, pelo que eu vi até agora, Douglas, você e o seu sócio ainda não quiseram se jogar na consultoria, porque vocês nem procuraram clientes Uhum. praticamente, né? Olha, não é nem assim falando sem demagogia, né? Mas a gente toma muito cuidado com a questão da assessoria e a gente sabe que se a gente pegar para prospectar da forma que você ensinou, por exemplo, vai ter um ótimo resultado, muito a mais, talvez, do que a gente tá querendo. E como a gente tem outros braços na empresa, vamos dizer assim, além da licitação, tem a parte de obras, construção e alguns projetos. Então, a gente toma cuidado, porque a partir do momento que você enviar um convite ou chamar alguém para falar a respeito desse assunto, obviamente a pessoa ela vai se interessar, porque a maioria delas não conhece a licitação pública como nós conhecemos, você vai ter que, né, levar aquele serviço adiante. E aí talvez você não consiga prestar com a maior qualidade que o negócio pede. Então a gente está tomando muito cuidado, vendo bem para poder né, prospectar cliente para não fazer um trabalho feio. Não, excelente. E até interessante, né, Douglas, que você tocou nesse assunto, né? Às vezes a pessoa ela fica em dúvida como atuar. Então, vocês estão vendo aí o caso do Douglas real, né? Como ele é empresário, né? Qual que é a diferença? O empresário, além de participar da licitação, ele também executa o contrato. Então, o Douglas ganha a obra, mas ele vai lá e faz a obra e constrói o prédio, né? Douglas é o responsável técnico ali, o engenheiro pela construção. Então, ele tem toda a parte da logística da execução do contrato, quando você entra como empresário, fica na sua mão, né? Quando a gente fala, às vezes, de uma entrega de produto, ó, pode ser algo mais simples de conseguir concluir, né? Entrega de produtos, mas ainda também tem a preocupação, né, da logística, do envio, dos prazos. Então, há um grande diferencial do empresário é porque ele se preocupa com a parte da licitação, mas também com o pós, né? Com o pós-licitação, com a execução aí dos contratos, para também fornecer um trabalho bem feito aí para o governo, né, Douglas? Exato, é bem importante isso. Até um tempo atrás, eu até comentei lá no chat do curso e você me acompanhou. Aparentemente, quando você fala de licitação pública, parece uma coisa bem simples. E, de certa forma, né? Porque eu falo que o cadastrar num órgão público, você se cadastrar num portal, colocar sua proposta e ficar dando lance até você ganhar,
Isso é o menor dos problemas. Agora, depois que começa a apuração, a homologação, e você ganha, aí você vai falar com o seu fornecedor e até isso ser concluído, até chegar a parte do seu atestado de capacidade, tem muita coisa que você tem que acompanhar de perto. Não, por exemplo, há pouco tempo nós ganhamos um pregão na cidade de Pederneiras, no interior de São Paulo. Eu estou em Poá, deve ser, se eu não estiver enganado, são 370 quilômetros até lá. 370. E era um pregão de tijolo, tijolinho baiano, tijolo de construção. 40 mil tijolos, se eu não estiver enganado, 200 barras de aço. E a gente teve um problema grave, porque uma das nossas entregas foi devolvida por divergência de informação, né? Não era nem eles errados, talvez nem nós. E aí a gente não conseguia alinhar essa informação e eu e meu sócio fomos até a cidade. Saímos daqui 3h30 da manhã, chegamos lá no horário e conversamos, explicamos, e aí que a gente começou a ter esse entendimento com o órgão. Aí foi simples, chegamos lá, tudo deu certo, né? Talvez não precisasse ir, né? Mas é aquilo que você falou, você é o dono da empresa, você quer acompanhar o negócio de perto até que ele dê certo. Você não quer ninguém falando mal da sua empresa, ou enfim. Então você zela não só pelo lucro, não só por ganhar, mas você zela pela imagem, para que tudo seja bem executado. Então tem isso, a gente ganha a licitação, mas propriamente dito, só vai ficar mais tranquilo quando é entregue no órgão, que está tudo certo, recebeu o atestado, tudo perfeito. Então a gente faz todo esse acompanhamento também. E esse caso aí, Douglas, é até interessante a gente comentar, porque eu lembro dele. Eu considero que foi um erro totalmente do órgão, tá? Foi um erro do órgão, sim, porque o Douglas ele entrou com um pedido de esclarecimento, foi respondido a importância, né? Como ele atuou como analista master mesmo, então surgiu ali uma dúvida sobre o tamanho ali, por exemplo, né? Só para exemplificar, por exemplo, surgiu uma dúvida sobre o tamanho ali do tijolinho. E aí ele fez uma pergunta, foi respondido, né? E depois, no momento da entrega lá, o fiscal, alguma divergência de informação, ele se confundiu e achou que não seria aceito aquele tamanho, mas o Douglas estava com o pedido de esclarecimento em mãos. Então eu falei, não, Douglas, tá certíssimo, eles têm que aceitar, eles precisam te pagar. Se for erro deles, eles vão assumir, pode ficar tranquilo. E efetivamente foi aceito, foi pago aí, né? Conseguiu aí. Conseguiram aí da melhor forma possível, né? Mas eu considero que foi um erro, sim, do órgão, né? Porque quando a gente tem um pedido de esclarecimento respondido, é como se fosse uma cláusula do edital, né? Uma vez que ele responde, ele vincula, é como se fosse uma cláusula do edital. A gente não consegue destacar a resposta de um pedido de esclarecimento do edital. Então é como se aquela cláusula tivesse escrita no edital e o Douglas, como fornecedor, ele vai cumprir aquilo lá que foi respondido da forma que foi respondido. Então, se não tivesse esse pedido de esclarecimento, talvez teria ali um problema, né? Porque tinha uma omissão ali no edital que o Douglas identificou e agiu no momento certo, na hora certa, né? Conseguiu se respaldar aí. Então, parabéns também por esse trabalho. Nos detalhes que você vê, né? Que quem que vai ter sucesso, quem que vai realmente alavancar a carreira. Então, eu só tenho que dar os parabéns aí pelo trabalho excepcional, Douglas, que você tem executado até aqui, que eu tenho acompanhado de perto lá dentro da plataforma, né? A gente se fala, não sei se todo dia, mas pelo menos toda semana aí a gente acaba trocando uma figurinha lá. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, tá? Por todo esse comprometimento, porque eu acho muito importante a gente sempre ressaltar essa informação, Douglas. Quem está escutando, não existe caminho mágico, tá? Não existe, isso aqui é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O Douglas falou, pode até ser simples, né? Que nem com metodologia, com passo a passo, mas não é fácil. Então, do lado ali do Douglas, essas conquistas que você escutou ele falando aqui hoje, tem muito comprometimento por trás, tem muito trabalho. O Douglas arregaçou a manga, abaixou a cabeça e comprometimento, né? Inclusive até no método, viu, Douglas? Porque eu vi como você ia rapidamente ali pelas aulas e voltava, ia. Então, parabéns aí por todo o tempo que você despendeu aí, todo o esforço, né, que você jogou nesse projeto e que hoje você alcança esse nível de resultado que eu só tenho a te parabenizar. Eu que agradeço, Flávia. Até por você compartilhar com a gente o conhecimento, o seu conhecimento, não só através do curso, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas é um curso, você comprou. Mas eu falo pelos vídeos que você posta no YouTube, falo pelas lives,
né, pelos seus stores, por material gratuito que você disponibiliza, porque talvez para quem acompanha de longe, ou não acompanha tão assim, né, de perto, não parece muita coisa, mas quando você vai trabalhar com isso, você vai, como você costuma dizer, para o campo de batalha, são esses detalhes que faz a diferença, né? Quando eu tive esse problema com o tijolo, eu em nenhum momento eu assim me desesperei, eu fiquei preocupado, porque eu sabia que eu tinha feito certo, né? Eu sei que tinha, eu sabia que tinha um decreto que vinculava a resposta dele ao edital. Claro que eu não sabia de cabeça, e é por isso que toda hora eu volto lá no curso, pego o material, olho, eu sei onde está. Obviamente não vou ter tudo decorado, mas só de você ter essa certeza, essa firmeza do que você está fazendo, apoiado, né, no material que você disponibiliza para a gente, você vai mais tranquilo, vai ter contratempos, vão ter contratempos, com certeza, faz parte do processo. Mas você estando bem calçado, né, e é importante que você saltou o trabalho. O resultado, ele é maravilhoso. Claro que todo mundo quer ser um analista da SCAR, quem não quer? Só que eu até costumo dizer, a gente tem que se apaixonar pelo processo. É o processo, é o todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí isso vai te levar à excelência. E o resultado vai chegar naturalmente. Exatamente. Acho que uma das grandes causas assim de frustração ou infelicidade no campo pessoal ou profissional é quando a pessoa ela só mira no topo, mas ela não aproveita cada uma dessas etapas, né, da jornada rumo ao topo. Então, é o que você soube fazer, né? Parabéns novamente por isso, Douglas. Eu concordo completamente com você. E eu queria saber, né, hoje, o pessoal que está ouvindo aqui a gente, como é que você se sente hoje, né, com as suas conquistas, com os seus resultados? Olha, Flávia, claro, a gente fica muito feliz, né? É gratificante quando você idealiza um projeto, principalmente quando é uma área nova, você não está inovando, então assim, existe um pouco de medo, receio, você não sabe onde você está pisando. E aí você idealiza um projeto, você tem lá um objetivo, uma meta, e você começa a ver aquilo acontecer, né? É bem gratificante, assim, parece uma bobeira, mas você fala assim, você escreve, eu tenho mania muito de escrever as minhas metas, fazer quadros com o que eu quero Ótimo. fazer, e aí você começa a ver aquilo ali acontecer, né? E aí eu acho que o mais prazeroso, além do que você traçar uma meta ou fazer um quadro, independente de como você faça para visualizar isso, é quando você começa a riscar esses quadradinhos, colocar lá o ok de cumprido, né? E fala, tô indo. E aí você vê cada degrau sendo vencido, e aí você vê que cada dia você está melhor naquilo que você se propôs a fazer, né? E aí isso vai te levando para um nível de satisfação maior, porque aí você vê, meu, vale a pena acordar às 5 da manhã para poder estudar, para poder fazer. Então, assim, se chega no momento, eu ainda estou engatinhando nesse processo nesse mundo de licitação pública. Minha empresa tem 6 meses de efetivo exercício, né, se for falar assim. Meu conhecimento é muito pequeno dentro do mar, que é a licitação, mas até aqui, até hoje, aqui nessa live com você, eu me sinto bem realizado. Dentro do que eu me propus a fazer, as coisas têm acontecido e espero que continue assim, acontecendo cada vez mais. E essas conquistas aí, elas têm que ser comemoradas, tá? Então, acho que foi muito bacana a gente fazer essa entrevista aqui, porque quando o aluno alcança o resultado, alcançou aí o patamar, eu acho que a gente tem que comemorar isso aqui juntos. Então, estou muito feliz em fazer parte hoje um pouquinho, né, da sua vitória, em poder aqui estar junto com você, Douglas, comemorando, te parabenizando por essa conquista, tá? Por todo o seu esforço. E eu não sei, Douglas, se é do seu interesse, né? Porque como você é empresário e já está com a agenda aí bem cheia, tá? Mas caso você queira deixar aí, falar a sua rede social para, de repente, algum empresário precisar aí do seu serviço de consultoria, se você quiser deixar, falar para a gente a sua rede social, se for do seu interesse, né? Claro que é sempre bom a visibilidade. Eu tenho, se for falar do Instagram, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o arroba Douglas R. Moraes. Perfeito. E o da minha empresa, que é arroba sniper.engenharia. Sniper É, de cobra, ou não? isso. Tá. É o sniper, né? O sniper
Atirador, é isso. Ah, é, de atirador. Até eu tô confundindo aqui. De inglês já entendi, já percebeu que eu manjo muito. É o Entendi. sniper.engenharia. Então, Gira. é, eu sou mais ativo propriamente, assim, tenho que melhorar muito isso. Inclusive, o seu curso tem lá o bônus do marketing que eu preciso finalizar. A gente tem preparado bastante material para colocar na parte da empresa, mas às vezes eu acabo sendo mais ativo no meu Instagram. Mas, assim, se alguém se interessar, tanto para parceria, para consultoria, enfim, é só me procurar aí na rede social e a gente está sempre aberto a fazer novas parcerias. Tá ótimo, então, Douglas. Então, ó, novamente, muito obrigada aí pelo bate-papo, tá? Foi muito bom aí a gente poder saber um pouquinho mais da sua jornada de sucesso, tá? Da sua história de sucesso, porque, como eu sempre falo, né? Os exemplos, eles inspiram. Então, muitas pessoas que talvez você nem saiba, mas que nesse momento elas vão ser inspiradas, né? É como uma injeção de ânimo, onde essas pessoas que estão assistindo você falar elas se motivam e que podem aí mudar de vida. Muitos empresários que às vezes estão em uma situação aí difícil porque ainda não conhecem o mercado de licitação, nunca atuaram na área, muitos aí até fechando as portas, mas não. Agora tem a possibilidade, né, de ter um analista master, de poder ir também para essa área de licitações. Então, pode ter certeza que o seu exemplo vai inspirar, né? Já inspira e vai inspirar muitas pessoas que talvez você nem conheça, mas que vão ser gratas aí por você ter compartilhado um pouquinho dessa história e que possam sentir essa similaridade de situação e se inspirar em você para alcançar resultados aí similares. Então, parabéns, muito obrigada aí pelo bate-papo de hoje, Douglas, e a gente continua se falando. Não, eu que agradeço. Na verdade, é só agradecer a oportunidade de estar aqui falar um pouco do trabalho que eu venho realizando. Parabenizar você mais uma vez pelo conteúdo que você disponibiliza para a gente, principalmente pelo seu curso. E assim, olha, gosto de falar isso porque eu sou um cara, eu já cumpri muito treinamento, muito curso principalmente da área de engenharia. E eu gosto de ressaltar sobre o seu curso. Ele é ótimo, mas eu falo que o pós-curso, o pós-venda, ele é maravilhoso. Por que eu faço questão de falar isso? Porque na hora que você faz aquelas chamadas no Instagram para vender o curso, é mais fácil, você tem toda uma preparação e a hora de vender é maravilhoso. Mas tem curso que você compra que você só fala com a pessoa no dia que você comprou o curso, depois você não fala nunca mais. Você não tem suporte, não te responde nada. E o seu curso, Flávia, aí a sua equipe, eu sei que você tem toda uma equipe que trabalha junto, são acima da média. Eu mando uma mensagem para você no Instagram, é assim, eu mando, vou fazer alguma coisa, volto, já respondeu. Lá na plataforma do curso, se você tem algum problema, quando eu tive o problema com o tijolo, eu postei lá à noite e falei, eu tenho certeza que amanhã cedo já vai dar tempo de eu olhar. Quando eu olhei, já estava respondido. Então, o pós-venda do seu curso, o suporte que você dá durante o curso, a execução do curso ali, é sensacional. Eu falo isso porque as pessoas que talvez tenham dúvida de comprar o curso, não é nem pelo conteúdo. O conteúdo na minha opinião, é o melhor que tem hoje no mercado. Mas eu falo pelo suporte que você dá. Porque às vezes você vai ler alguma coisa que você não entendeu muito bem, ou alguma coisa que você não tem tempo de consultar o material, você precisa rápido da resposta. Tanto você quanto a sua equipe respondem rápido, dá todo o suporte, toda a atenção. Então eu gostaria de dar os parabéns aí pela estrutura que você monta e oferece para a gente.